Olá, sejam bem-vindas ao dia 9, quase insuportáveis. E eu quero que você... Acho que hoje vai ser o dia que mais vai conectar com mulheres, porque é algo que é muito profundo, como a gente faz o movimento dentro da nossa casa. Se você não me conhece, eu sou arquiteta há mais de 15 anos trabalhando em imóveis. E tudo começou com uma cliente que na época, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu peguei um projeto muito grande para fazer. E aquela cliente, ela tinha muitos problemas, ela vivia doente, ela tinha problema no casamento dela, por mais que era casado, o marido era muito saído. E aí eu pensei, nossa, quando a gente fizer o projeto dela, quando a gente executar os móveis, vai ser diferente. E aí muita coisa mudou na vida dessa cliente, mas ainda não supriu. E eu fiquei inconformada, sabe? Porque eu sempre fui assim, se tem um problema, eu acho que tem que resolver. E aí eu fui buscar conhecimento. Então, hoje não é por nada que a gente trabalha com 3 grandes pilares dentro da minha metodologia, que é energia, ambiente e prosperidade. E aí a gente pode ser muito intencional. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. E tanto que essa cliente, que foi lá na arquitetura, que a gente só fez o apartamento, voltou pro individual. E hoje ela tem muito mais força de vida. Ela era uma pessoa que vivia doente, que vivia achando doença, e hoje ela é muito mais revigorada, mais forte, com mais resultado, com mais vontade de viver. Então, assim, é um processo que precisou ser desbloqueado, e eu sou muito honrada pela vida dela, porque foi ela que me abriu os olhos para tudo que a gente está estudando. E eu vou ensinar para você hoje tudo que eu vim fazendo e testando ao longo dos anos, que fazem muitos anos que eu faço movimentos. Eu só não chamava desse nome, mas eu já fazia, porque eu sou muito intencional em tudo que eu faço. Eu sou muito estratégica, porque arquitetura, tu tem que pensar em todos os pontos, positivos, negativos, e transformar isso para ele ser uma potência. Então é isso que eu quero que você vire. Uma máquina de estratégia dentro da tua casa para ter mais leveza, para ter mais proteção, para ter mais presença de Deus dentro da tua casa. E é isso que a gente faz aqui. Porque aqui, todo o trabalho que eu faço, eu não faço só por mim. Eu trabalho com o físico, o emocional, o espiritual, é tudo junto. Então, por isso que tem tanto resultado e impacta tanto pessoas, tá? E aí, hoje o assunto é sobre ambiente. Eu quero que você entenda que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo... Lembra que ontem a gente falou sobre a palavra? Então, como se o ambiente físico ele se integrasse junto com a gente. Lembra que eu falo que a gente é feito de células? Vamos lá do nosso corpo, tá? O nosso corpo é feito de células. Quando chega uma célula nova, porque todos os dias a gente é renovado. Todos os dias a gente renova todas as nossas células. Então, a primeira semana que eu trabalhei com vocês foi para renovar essas células. Quando a célula nova chega, ela vai pedir assim, como é esse corpo? E esse corpo vai dizer, essa pessoa, ela é conturbada ou ela é próspera, não sei. Ele vai trazer uma informação. Quando você está em movimento, a célula nova chega e a célula que está ali diz, essa pessoa está em constante transformação, só segue o fluxo. Essa daqui já não chega com novas crenças. Isso é uma metáfora, mas é mais ou menos isso que acontece com o nosso corpo. E o ambiente é exatamente igual. O ambiente, ele capta aquilo que é vibrado aqui dentro, porque nós somos feitos de energia. Você acredita ou não, tu nunca pensou numa pessoa e a pessoa ligou? Porque nós somos feitos de energia. Então essa conexão comprova isso que a gente é. Então muitas vezes eu não preciso passar a informação para a pessoa. Eu não preciso falar para ela. Eu só
intenciono e as coisas acontecem com muita facilidade. Por quê? Isso eu vejo com a minha funcionária direto. Eu quase não preciso pedir, faça isso. Do nada, né? Do nada as coisas começam a acontecer. E é isso que eu quero que você entenda. Nós podemos ser muito intencionais desde que a gente vibre na intenção certa. Então, ontem com a palavra, hoje com os movimentos. E aí eu faço movimentos de proteção e eu faço movimentos de intenção e faço movimentos de prosperidade. Então a gente trabalha com energia, ambiente e prosperidade. Dentro do campo da energia, quando eu sinto que eu tô muito ansiosa, meio nervosa, meio incomodada, o que eu faço? Deixa eu até abrir aqui. Ontem vocês viram que uma das colegas de vocês, deixa eu procurar aqui, colocou uma foto do movimento. Ela já é uma aluna antiga e ela postou essa foto aqui. O que acontece? Quem fez o sal? O sal é um mineral que vem da terra. Quem fez? Qual que é o meu valor? Aquilo que eu acredito. Que Deus fez o céu e a terra. Então, aqui a gente trabalha com movimentos de intenção voltados para aquilo que a gente acredita que é Deus, tá? Então, assim, se Deus trouxe sal, é porque a gente precisa usar ele. E eu posso usar ele onde eu quiser. Então, além da comida, tenta ficar sem sal a vida inteira. O nosso corpo precisa de sal. Assim como o nosso corpo precisa de doce que tá nas frutas. Ele precisa de azedo. Ele precisa de tudo aquilo que tem. Então, a gente precisa usar. Eu uso o sal grosso como uma proteção. Então, assim, quando a minha energia baixa, ou eu tomo banho com sal grosso, eu sempre coloco atrás da porta de entrada e eu também coloco do lado da minha cama e da cama do Ramon e eu coloco do lado da cama da Brenda. Então, são esses 4 lugares que eu coloco. Atrás da porta de entrada, dos nossos 2 lados da cama e do lado da cama da Brenda. São 4 copinhos que eu uso semanalmente, eu tô trocando. Por quê? Porque nós carregamos energia. Aqui a gente tá num lugar muito visado. E o que eu acredito? Que aquilo vai com a gente porque eu sinto. Então tem dias assim que eu tô com o meu estômago muito doído, se eu me desafio a fazer uma coisa nova, eu fico um pouco mais incomodada, então a minha energia é baixa. Mas para minha energia não baixar lá embaixo, como acontecia uma vez, o sal é uma estratégia para amenizar. Então eu deixo semanalmente, eu troco, tá? E ferve. É um negócio incrível. E eu coloco isso. Eu passo ao redor de todo o jardim da casa, porque aqui a gente mora em casa. Eu passo como um amuleto de proteção, tá? Outra coisa que eu faço para cuidar, um movimento que eu faço para cuidar da energia da casa, tá? Eu dou uma circulada nas coisas, então que nem sábado. Sábado eu peguei, a nossa funcionária tava estragando umas plantas que eu tinha lá e eram umas plantas tão bonitas, estavam tão bonitas e elas estão começando a ficar feias porque todo dia passa alguém, acaba virando, acaba entortando, acaba machucando a plantinha, então eu fiz uma circulação das minhas plantas. Mas isso a gente pode fazer com tudo. Então, dentro do guarda-roupa, circular energia. Eu sou bem intencional, porque quando eu movimento a energia, aquilo traz o quê? Traz nova energia. É como se fosse o telefone, tá? O telefone, se você nunca limpa ele, se você nunca... Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar cheio de sujeira, cheio de... Sabe? Então, não faz sentido. A nossa casa também precisa disso. Ela precisa dessa renovação, essa circulação da energia. E quando você circula, você é intencional, tá? Tudo que eu faço em nome de Jesus, porque é aquilo que eu acredito, aquilo é o meu guia, é o meu salvador. Então, tudo que eu faço, sou bem intencional, eu faço porque energia é invisível.
ela é invisível, mas ela existe. Então você precisa entender que, tipo, só faz, só testa. Se não fizer sentido pra ti, se você não se sentir melhor, não faça, tá? Não use a minha verdade como uma verdade absoluta. Não. Testa, porque eu testei. Aquilo que não fez sentido eu não ensino pra vocês, mas aquilo que faz sentido eu ensino, tá? Então, dentro do ambiente, existe um negócio que se chama metafísica, que eu estudei, que é, assim como as nossas células, o nosso ambiente também, ele reflete, ele absorve toda a vibração daquilo que a gente está sentindo. Então, ele impregna nas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente vai mudar, como eu já fiz mais de 50 mudanças, eu sou especialista em mudanças para prosperidade, né? A gente pode ser muito intencional. Então, quando a gente limpa uma janela, o que na metafísica ensina? Que você tá se abrindo para novas coisas na vida. Você tá abrindo. A janela, a porta, elas de vidro, elas simbolizam abertura para a vida. Então, quando você tá com a janela suja e você vai lá e limpa, você tá sendo intencional e essa intenção tá sendo refletida do interno pro externo. Então, aquilo que você quer tem mais chance de dar certo, porque você está sendo intencional, tá? Da mesma forma, a gente trabalha muito posição de comando. Então, olha só, eu tô numa posição de comando, a minha porta é aqui. Qualquer pessoa que entra dentro desse escritório, eu consigo visualizar, eu não vou me assustar. Mas antigamente, quando eu não tinha essa consciência, o meu escritório era de costas para a porta. Eu vivia me assustando. Isso não me trazia segurança, me trazia muita insegurança, porque eu estava sempre trabalhando de costas. Então, assim, quando você começa a entender, você começa a fazer movimentos para mudar essa vibração. Então, dentro de todos os ambientes do quarto, da cozinha, da sala, a gente pode usar a posição de segurança, posição de comando, tá? Que vai fazer com que você aumente ainda mais a tua segurança. Por isso que a gente faz uma consultoria separada de cada ambiente para entender como é que funciona a casa, para ser muito estratégica, para ter uma prosperidade. A gente faz esse trabalho de visualização e intenção para trazer prosperidade, tá? Isso é dentro do ambiente. Então, todo e qualquer movimento ele pode ser muito intencional. Como assim, janelas, como os quadros também, eles têm uma vibração, eles têm uma intenção, então a gente tem que dar uma olhada. Como a iluminação, a gente pode ser muito estratégica. Quando eu quero uma iluminação mais de execução, eu uso mais branca, como tá aqui, ó. Essa minha luzinha aqui é branca. Mas, como eu quero passar aconchego para vocês, eu uso a amarela. Então, lá em casa, quando chega umas 9 horas da noite, eu desligo todas as luzes brancas e eu deixo só as amarelas, para o nosso inconsciente ir baixando a vibração, trazendo calmaria, e essa calmaria vai sendo refletida para dentro. O externo vira algo interno. Eu sou intencional no externo e o meu externo é refletido no interno, tá? Todo movimento, tudo e qualquer coisa que você faz, eu ensino isso muito mais profundo dentro do nosso curso, dentro do nosso treinamento, e tudo é muito intencional, tá? E para atrair prosperidade, que movimentos que a Bruna faz, tá? Então eu trago pedras, eu trago plantas, eu trago essa posição de comando. Então é uma... Tá vendo que não é uma coisa isolada? Não é só isso que a Bruna faz.
A Bruna faz vários movimentos que vão trazer a intenção que eu quero de prosperidade para minha vida. É para minha realidade. Então, quando eu trabalho tudo isso com vocês, eu não estou impondo qual que é a minha verdade. Eu estou impondo o que você quer para a tua vida e como a gente faz, como a gente pode ser estratégica para trazer isso para nossa vida. Entendeu? Então, assim, é em tudo. Então, eu trago muitos elementos naturais que atraem prosperidade, movimentos de comando, movimentos... Tudo pode ser muito estratégico, tá? Então, eu quero que você entenda. O ar, a vida precisa de circulação. Não é só uma coisa. Às vezes, tu tá com a cabeça cheia de coisas, vai lá e muda uma cadeira do lugar. Muda uma poltrona do lugar. Tira o tapete para lavar. Você sente já uma energia nova. Isso é um mundo invisível tendo impacto no visível. Mas você se sente bem. E é esse movimento de se sentir bem que a gente traz intenção. Que a gente traz movimento. E que esse movimento vira prosperidade. Por quê? Porque hoje eu já não preciso mais olhar para minha casa com muito... Eu não preciso de muita energia, não preciso gastar muita energia. Porque eu deixei minha casa no modo tão prático que de vez em quando eu vou lá e mudo uma coisinha do lugar e eu já sinto o impacto dessa minha mudança, dessa minha renovação de energia. Por isso que aqui todo movimento vira prosperidade. Então, testa na tua vida, não é a minha verdade, mas é a tua intenção. Quanto de intenção você está colocando em tudo que você faz? Você pode sim ser muito estratégica. E é isso que eu trago para a tua vida. Estratégia. Tá? Só que eu chamo de movimento. Faz sentido isso para ti? Então, daqui a pouquinho eu vou lá no grupo falar sobre o movimento de hoje, mas eu acho que aqui gerar uma expansão da tua consciência para você ser muito mais estratégica e trair muita prosperidade. Tá bom? Faz sentido? Um beijo, fica com Deus!